olá pela nossa TV Vida Imperial, mais um programa Vitrine ao vivo, entrando em sua casa, com a sua anuência, e nós ficamos muito felizes com a sua audiência, com a sua participação. E nós vamos falar hoje, nesse nosso primeiro bloco, vamos falar de gestão educacional. E em nossos estúdios, nós temos um docente, um professor, um gestor e também professor da pós-graduação em gestão educacional, que se inicia a partir do dia 20 de setembro na Universidade Católica de Petrópolis, após em Lato Sensu, né? As informações estão todas no site da Universidade Católica de Petrópolis, www.cp.br. Mas o professor Sérgio Gonçalves, boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui, a sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, em nome da Universidade Católica de Petrópolis e do Centro de Teologia e Humanidades, agradeço a oportunidade para que a gente possa estar aqui divulgando o curso de Gestão Educacional. Não apenas nós estamos aqui fazendo o nosso aquecimento, é muito bom essa troca aqui, assim, antes de nós entrarmos no ar, porque fazemos sempre um alinhamento das informações e o Sérgio já trouxe algumas questões muito pertinentes, porque o módulo, especialmente o módulo que ele vai tratar, fala de políticas públicas e fala de avaliação. Nós sabemos que o que não pode ser medido não pode ser avaliado. E a nossa educação, especialmente nesse momento em que se fala, nós estamos em tempos de campanhas eleitorais, estamos em tempos de avaliação, né, do que foi feito, do que ainda precisa ser feito, e invariavelmente saúde, políticas públicas para a área, especialmente da educação, porque um país sem educação não há desempenho, não há empreendedorismo, não há sucesso, não há crescimento. E aí, o que não pode ser medido não pode ser avaliado. Então, um dos módulos que é do professor Sérgio, que inclusive no mestrado ele está cuidando dessa questão que é avaliação em políticas públicas, né, professor? O senhor já estava adiantando essa questão do que se vem, que a avaliação veio para ficar, né? E embora esse movimento de entra-gestão, novos governos, ela já é fato consumado. Pelo menos é o que vem se percebendo, né, o que vem sendo aí discutido no âmbito da pesquisa, e a gente também percebe como agenda política, né? Não só por conta das demandas externas, né, como a gente comentava agora há pouco, né, especialmente nos últimos 20 anos, né, no início da década de 90, já começa uma discussão por conta desse alinhamento das necessidades educacionais com necessidades de mercado. É óbvio que isso gera muita discussão dentro da arena educacional e da arena política, mas ainda assim há muita resistência. Essa questão de mercado. Exatamente. O que é positivo, não só para você poder engendrar o debate e avaliar também o que está de acordo ou não com o que você prioriza, especialmente na educação pública, que em detrimento à questão do mercado, não pode deixar de lado aquele aluno, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que muitas vezes visto pelos governos não como os mais atraentes para que possa se investir na educação básica, e a gente percebe isso nas cotas que são determinadas para cada modalidade de ensino, no Brasil, por exemplo, mas que não podem deixar de ser assistidos pelo que a gente, né, preconiza como educação pública para todos. Então, eu acho que, se me permitir, acho que para destacar aqui uma questão do curso, e aí entrar nessa questão como exemplo do debate sobre avaliação, o curso em pós-graduação em gestão educacional, acho que tem 3 pilares, 3 diferenciais na universidade, que vale a pena destacar. Um é para o próprio corpo docente. Há pouco você perguntava se, além de estar trabalhando com a pesquisa, se eu sou professor de sala de aula. Sou professor de educação básica, sim. Eu já trabalhei. Está em campo. Eu estou em campo, não só eu, como os meus pares, né? Praticamente todo o corpo docente hoje estão com pesquisa, né? Ou no mestrado, no doutorado. Eu, a professora Fabiana e o professor Bruno, por exemplo, vamos para a Amped agora em outubro, né? Para a Ampedinha, né? Como a gente diz, que é a Amped Regional Sudeste. Mas também estamos atuando em diversas frentes, né? Na gestão, na escola pública, como docente em todos os segmentos. Eu já trabalhei da educação infantil até a graduação, já é a segunda oportunidade que eu estou tendo. Até agradeço à universidade. Sou gestor de escola, já trabalhei na Secretaria de Educação como assessor de assuntos educacionais. Sou professor de artes, sei da realidade, já tive como professor de artes N pautas para poder dar conta naquela correria, naquele dia a dia. Então, como gestor, já estou há
desde 2009, então já trabalhei em diversas escolas públicas e particulares, e não é só isso não é um privilégio, digamos assim, meu, né, um desafio, por melhor dizer, mas de praticamente todos os professores, como o professor Bruno, professora Fabiana, e acho que isso é um ponto muito interessante do corpo docente. A gente não está falando só de pessoas, sim, que são pesquisadores, são especialistas, mas que estão no chão da escola. Essa questão é muito no chão da escola. Essa questão é muito importante, porque quando você, especialmente quando você vai para o estricto senso, né? E aí há muitas discussões, especialmente no que tange a questão da pesquisa e de avaliação. Porque o que se leva para a sala de aula, né, inclusive na graduação, são algumas teorias, claro, há os estágios, né, os estágios curriculares, mas há um momento em que essa conexão, às vezes há uma dicotomia da prática com a teoria, claro. E aí como se reflete essas pesquisas mais recentes, né? E aí vamos fazer uma conexão entre, no caso, a sua pesquisa, como se isso se reflete na sua praxis e no coletivo, né? Nesse compartilhar conhecimentos. Já há, inclusive, uma preocupação nesse sentido na pesquisa educacional. Eu acredito que isso já vem mudando, né? Falando aqui desse nosso contexto, né? É muito complicado quando a gente percebe isso em alguns cursos, em muitos. É uma discussão muito grande no Brasil, inclusive a formação nos cursos de licenciatura e de pedagogia, em que muitas vezes a sensação que se tem que para o professor, para a realidade da sala de aula, você está formando, na verdade, um grande pensador e um grande pesquisador. Mas a prática, ele chega e tem a sensação de que é totalmente diferente daquilo que ele viu na universidade. Esse nível de graduação, na pós, não só estricto sensu, na lato sensu também. Acho que o curso também vai ter um diferencial nesse sentido. A minha pesquisa, por exemplo, eu estou investigando a escola em que eu estou atuando como gestor. Isso gerou até uma certa polêmica, porque temos que ter aquele rigor epistemológico do empreendimento científico, você se afastar. Mas devidamente orientado e assim, também alguns pesquisadores da UFRJ apoiaram muito essa iniciativa por eu estar imerso naquele contexto e perceber em situações adversas como que tem que ser serem rediscutidas sim, as políticas públicas e os indutores dessas políticas, como, por exemplo, o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, à luz das questões contextuais, como grandes pesquisadores, como Nigel Bruck, por exemplo, tratam dessa necessidade. E aquele professor que pode, ao mesmo tempo, né, ainda que seja uma verdadeira missão, às vezes a gente tem a sensação de quase impossível de lidar com as demandas da escola e a demanda da pesquisa, mas ela enriquece nesse sentido, da gente perceber o que não fecha essa dicotomia e trazer à luz essa discussão. E quando a gente começa a discutir isso com outros professores e outros pesquisadores, a gente percebe que isso é, sim, mais frequente do que se imagina e necessário. Há pouco tempo eu publiquei um trabalho em Portugal, um evento do 12º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciência e Educação, e pelo que se observa nos trabalhos, nas falas, eles estão discutindo a mesma coisa. Então, isso também, as políticas, por exemplo, de responsabilização dos Estados Unidos, né, lá conhecido como as high stakes, até as políticas mais duras, a bonificação, né, elas também estão presentes no Brasil, a gente também comentava essa situação. Então, aí eu acho que é um diferencial do curso, esse primeiro pilar, digamos assim, é o fato do corpo docente estar dentro, estar pisando no chão da escola. E boa parte deles são, não é nem o meu caso, eu sou UFRJ, mas boa parte deles são egressos da UCP, do curso de pedagogia, a professora Fabiana, né, a professora Cristiane, enfim, são egressos do curso do professor Sandro, são egressos de outros, né, do curso de pedagogia do final da década de 90, então percebendo, discutindo todo esse contexto, essa mudança, esse novo perfil do gestor, né, que não é mais só um executor dessas demandas externas, ele também agora ele tem que estar preparado para discutir sobre isso. A responsabilidade do gestor de escola, do coordenador, aumentou muito, né, por conta desse novo perfil também da própria sociedade, enxergando a educação com a questão da meta, com a questão da accountability, da responsabilização, numa tradução livre, né, segundo alguns autores. Então, ele tem que estar preparado para lidar com as situações do dia a dia. Você falou do gestor, né? Então, quer dizer, claro, o foco da pós-graduação é em gestão educacional. Mas nós estamos, como você falou, não podemos nos afastar das questões de mercado. Exato. E há uma grande, há algumas não quer dizer linhas, concordar, obviamente. Pelo menos conhecer para discutir sobre isso, claro. Agora, há uma necessidade, né, de cada vez mais uma profissionalização e um perfil de um profissional multifacetado, interdisciplinar, multidisciplinar, hiperdisciplinar.
E se não apenas o gestor, que aí seria o coordenador e o próprio diretor de escola, e nós estamos falando no primeiro momento da escola. E aí também isso transcende até nas instituições de ensino superior, a gente percebe esse grande movimento. Um docente, um professor que está em sala de aula, ele também tem que ser um gestor. Eu acho que toda oportunidade para o professor que, inclusive, não queira empreender na sua carreira, a oportunidade de ser um gestor de escola, o curso é bastante oportuno. Primeiro, uma visão, digamos assim, mais ampla, que tem a ver com a proposta do curso, e segundo, eu digo, uma experiência pessoal. Nessa visão mais ampla, se a gente for perceber, acho que é até o segundo pilar que traz esse diferencial do curso, é a questão de que a gente, obviamente, vai procurar não só trazer, e vamos com certeza lograr êxito nesse sentido, pelo público que a gente está recebendo, em passar um curso com um perfil meramente enciclopédico conteudista. Né? É um amplo debate, o aproveitamento das experiências desses profissionais que vão estar confiando esse precioso tempo deles no nosso curso, fazendo investimento para que eles possam estar desenvolvendo essas competências, essas habilidades, né? Aliás, para ter a competência de um gestor ou não, né? Mas a habilidade do relacionamento interpessoal que vai ser trabalhado dentro do curso, independente de você juntar com outras habilidades e trabalhar a competência de um gestor de escola, isso vai te ajudar como professor. Quando eu disse da minha experiência, por exemplo, depois que eu tive a experiência como gestor de escola, eu aprendi que quando eu chego na escola em que eu sou um docente e um gestor está resolvendo 1000 coisas na sala dele, até no dia a dia, nas coisas simples, eu percebo que naquele momento eu não posso ir lá, conversar com ele, interromper. Esse feeling, você começa a enxergar o outro. Uma vez, numa escola aqui da cidade, havia uma situação de conflitos e eu disse uma coisa que chamou a atenção das pessoas. Acho que todo mundo deveria fazer estágio para ser o outro. Em qualquer espaço profissional. Na escola, principalmente, que essas relações interpessoais são muito intensas, né? E às vezes, muitas vezes tensas. Então, um professor, para que ele possa ter uma visão um pouco, uma visão do macro também, uma visão contextual da escola maior, uma visão do macro, do que a escola está recebendo e por que ela recebe dessa ou daquela forma, para a formação dele enquanto professor, é sim fundamental. E a gente vai tratar disso não só, obviamente, buscando os textos, os livros, as referências que vão dar essa competência técnica, a competência teórica, mas trazer a discussão também atual, contextual da realidade da escola. E aí a gente cai num terceiro pilar, que é o diferencial do curso, que é também, né, trabalhar para atender uma demanda nesse sentido, para o professor, ele inclusive se entender como profissional. A gente passa, quando a gente pode se colocar no lugar do outro, passa a entender também como a gente está atuando profissionalmente. E passa a melhorar esse nosso vínculo com a escola, a melhorar, inclusive, o nosso desempenho, o nosso envolvimento com aquela unidade que a gente presta o serviço. Então, a gente tem um curso que atende esse professor, que necessariamente não vai ser o gestor que já está atuando, seja numa instituição pública ou privada, e a gente ainda tem uma situação particular que é bem interessante em Petrópolis. Desde dezembro de 2013, foi instituído por força de lei a eleição de diretores. Era isso que eu ia falar. E a eleição de diretores é uma oportunidade para um docente. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque a eleição, você vai gozar daquele direito de estar ali no processo eleitoral e poder estar ali sentando na cadeira de diretor. Mas não é só simplesmente sentar na cadeira do diretor. Com as competências necessárias, principalmente de uma gestão de escola hoje muito exigida, né? Tem vários trabalhos que apontam que hoje a gente já fala do conceito de política pública, muito diferente do que se falava de 10, 15 anos atrás, que era mais unidirecional e vertical. Hoje ele é multidirecional. A gente tem, por exemplo, uma questão de ordem prática, a comunidade que vai à escola, né, para poder aprovar as contas do que a escola está comprando, deixando de comprar. Você tem um conselho fiscal. Hoje temos a questão dos conselhos escolares. Petrópolis, que inclusive ainda, creio que isso já esteja sendo discutido dentro da Secretaria de Educação, mas precisa avançar muito dentro das escolas. Né? Então, a participação do povo, a participação de diferentes instâncias também de gerenciamento, a exigência de uma coordenadoria, do governo federal, o povo, o público que está sendo atendido por aquela escola atuando nas decisões. Hoje, para contratar um professor, em tese, numa escola pública, tem que se convocar toda a comunidade, a associação de apoio tem que convocar a comunidade, trazer aquela necessidade para a comunidade e fazer uma votação que seja para um professor.
Então, isso é muito sério do ponto de vista da democratização, porque o discurso sobre educação, né, não pode ser privilégio de poucos. Se a gente quer falar sobre responsabilidade, maior envolvimento e melhoria, principalmente da qualidade. Por isso que, até para aquele que não pretende hoje ser um gestor, para a formação profissional dele é imprescindível. Porque ao falando de gestão, você está falando de visão sistêmica. Exatamente. Né? E a questão da visão sistêmica é colaboração, é responsabilidade, é colocar-se no lugar do outro. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que para qualquer profissional, essa percepção, esse olhar sistêmico sobre a escola, sobre a educação e os seus pares. Até porque a escola é um organismo muito peculiar. Muitos trabalhos que discutem isso. Você não pode falar sobre a teoria clássica da administração dentro da escola, porque é uma hierarquia diferente. Se o professor, por exemplo, quiser se isolar na sala de aula dele e da porta para fora ele mostrar que está cumprindo todos os protocolos, mas dentro de sala ele não se comprometer com o seu aluno, muitas vezes quem não tem o feeling para perceber isso, não vai perceber o quanto isso compromete na qualidade, compromete em todo... E a gente, em tese, numa teoria clássica de administração, você poderia, digamos assim, fiscalizar todas as instâncias do trabalho. Não que o professor tenha que ser puramente fiscalizado, não é isso. Mas se aquele que quiser se isolar, infelizmente se isola. A gente falava há pouco de IDEB. Né, que tem que ser rediscutido, já vem sendo rediscutido. Novos critérios, inclusive. Se um professor, quando vai aplicar a Prova Brasil, que é um dos critérios para você poder aferir o IDEB, junto com o fluxo, né, a questão do censo escolar, o fluxo, o índice de alunos que tem um rendimento, né, a quantidade de alunos aprovados. Né? Então, você tem rendimento e desempenho através da Prova Brasil. Se um professor, na hora da aplicação, que está lá sozinho, ele quiser usar qualquer mecanismo para poder fraudar a aplicação dessa prova, ele vai fazê-lo. E a gente sabe que isso acontece. As pesquisas muitas vezes mostram isso. Como até mesmo escolas, como a gente comentava há pouco aqui no aquecimento. Né? A questão do gaming, né? Que é um termo específico, né? Técnico, que diz de todos os subterfúgios que se utilizam para poder lograr um melhor resultado no IDEB. E a gente tem um problema de inversão, porque o IDEB, que era um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele precisa ser melhorado, rediscutido, mas não deixa de ser um indicador de qualidade, como você falava no início aqui desse quadro. Mas se a gente começa com, por exemplo, discutindo a questão da ampla divulgação da imprensa e que você cria uma responsabilização desigual, as escolas não mais preocupadas com empreender a qualidade efetiva dos seus alunos e pensam ou estreitamento de objetivos, escolas que comemoram um alto índice, mas fazem preparatório para a Prova Brasil. E, de repente, não estão trabalhando as verdadeiras habilidades que o aluno precisa e competências que o aluno precisa. Está fazendo preparatório para a Prova Brasil e a gente sabe de casos que chamam a atenção, no mínimo. É como se o IDEB, fazendo uma analogia aqui, dentro do que é possível, se o IDEB fosse um exame médico, a gente estaria escondendo quais são os problemas, a patologia que uma escola poderia ter, uma comparação um pouco obtusa, mas só para a gente entender que o IDEB não é para dizer, e a questão do ranqueamento, que infelizmente muitos governos recorrem a isso, algumas experiências estaduais e municipais já estão revendo essa questão, mas você faz um ranqueamento, a escola preocupada em ficar bem no jornal, ela começa a fazer um preparatório do IDEB para não expor suas fragilidades. E aí você começa a ter um IDEB norteando o currículo, e não era para ser dessa forma. Na verdade, isso é uma discussão pensar... até que eu convidaria você para retornar, porque, de uma certa forma, esse é um comportamento que uma escola teria, que é um comportamento de mercado. Exato. Porque você está trabalhando a questão da concorrência, do desempenho, dos efeitos não intencionados. Mas, de qualquer forma, ainda é um critério que precisa... Ainda é um critério. Os meios de avaliação vieram para ficar. De certa forma, o que vem sendo feito através dos estudos é apontar esses efeitos não intencionados, estudar a forma de, digamos assim, coibir e aprimorar essas ferramentas, como no IDESP, que começa a já levar em conta algumas questões mais particulares das escolas, que não acontecem no caso do IDEB, que outro problema que a gente também falava há pouco, questão curricular, como que a gente fala de uma prova nacional, onde a gente, regido aqui por nós, a sociedade brasileira, regida pelo Pacto Federativo, né, e que dá autonomia a estados e municípios, que assumem responsabilidade de uma parte, e por outra tem autonomia para construir seus currículos, e você falando numa prova nacional. É um debate também muito amplo e caloroso. Esse tipo de debate vai acontecer também, não só para a gente
apresentar esses conceitos ou essa preparação teórica, essa preparação técnica, mas também trazer à tona para a questão contextual de Petrópolis, por sermos professores de educação básica em Petrópolis, além de pesquisadores, estarmos dialogando com pesquisas do resto do país e fora do Brasil, para poder trazer e discutir como formar um gestor educacional, né? Como trocar experiências com esses profissionais que vão estar conosco, para a formação de um gestor educacional que atenda essas demandas contemporâneas e que façam e sejam um diferencial em Petrópolis para as mudanças necessárias para as escolas metropolitanas. Professor Sérgio, olha, essas discussões são assim extremamente pertinentes, calorosas e extremamente assim tentadoras, né? Quem está nos assistindo e aí se sente sensibilizado, você que é docente, professor da educação básica, que necessariamente não tem a intenção de gestão, mas como nós já conversamos aqui, o professor já ressaltou, né, da importância dos processos de gestão até para uma melhoria como profissional, né, com uma visão mais aberta, mais sistêmica, com uma visão do todo. Então, a pós-graduação em gestão educacional da Universidade Católica já está com as inscrições abertas no site. O professor Sérgio depois nos dá a oportunidade de retornar para nós falarmos mais sobre essas questões. Ele estará conduzindo um dos módulos que envolve avaliação e políticas públicas, né? Você até me permite, perdão, mas a gente aqui nessa discussão que alimentou tantas outras, a gente está falando de uma disciplina, de um módulo. Então, olha a riqueza do curso. A riqueza do curso, é encantador. Com todas as outras disciplinas que nós temos para poder atender esse público do profissional petropolitano, profissional da educação. Então, no site da Universidade Católica, www.cp.br, todo o corpo docente, todos os módulos e as disciplinas disponíveis. O professor Sérgio é um dos docentes que estarão gerando essa reflexão e certamente será de grande crescimento para todos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado, e em nome, mais uma vez, da Universidade Católica e também do Centro de Teologia e Humanidades, e em nome também da professora Fabiana, que até não pôde estar presente porque está já justamente oferecendo um curso, né, mais uma escola aqui municipal, e me confiou essa tarefa de vir aqui divulgar o curso. Mais uma vez, agradeço em nome da instituição. Obrigada. Nós vamos então para um pequeno intervalo, já voltamos.